Então, boa tarde, pessoal. Nós vamos dar continuidade ao seminário da Fatorização em Física. Hoje com o doutor Lucas Friedrich, falará sobre a introdução aos algoritmos quânticos variacionais e aprendizado de máquinas quânticas. Vamos falar daqui contigo, Lucas. Boa tarde, pessoal. Toma de novo. Meu nome é Lucas Friedrich, faço parte do grupo que é onde eu trabalho principalmente com os algoritmos quânticos variacionais e aprendizado de máquina quântica. E hoje, nessa apresentação, então, eu vou fazer uma introdução sobre esses dois assuntos e tentar mostrar como que eles se relacionam. Então, breve sumário do que eu vou falar, bem resumido, tá tudo. Tá? Primeiro, eu vou começar com a motivação, onde tentar falar o porquê que computação quântica existe. Tá? Depois, falar sobre computação quântica propriamente dita, falar o que é bit, o que é qubit, como informações são manipuladas, computador quântico. Depois, falar sobre os algoritmos quânticos variacionais e explicar como que eles funcionam através de um método interativo entre um computador quântico e um clássico. E finalizar com um aprendizado de máquina quântica, onde o objetivo é dar uma introdução a esse assunto. Tá? Não vou falar especificamente de nenhum modelo, porque não teria tempo aqui para explicar. Então, começando com a motivação. Eu trago duas formas de ver por que a computação quântica surgiu. Tá? A primeira é de um ponto de vista computacional, baseado na lei de Moore, desse senhorzinho que criou. Não é uma lei propriamente dita, porque não tem uma prova matemática dessa lei. Mas, ao longo dos anos, começou a se usar o nome de lei de Moore. Tá? E o que ela diz? Ou que observação que ela fala? Que a cada 18 meses, o número de transistores, mostrado nessa figura aqui, em um processador, ele tende a dobrar. Por que isso ocorre? Porque a gente vai miniaturizando esses transistores, tá? E chega um ponto, a partir desse ponto de vista, em que a gente não vai mais conseguir diminuir esses transistores, tá? Então, hoje, o que se tem hoje, em dia? Tem esses grandes data centers, né, gigantes, né, que consomem quantidades absurdas de água e energia. E, basicamente, o que eles são é pegar alguns CPU ou GPU e colocando em sequências, unindo eles de trabalhar. Tá? Não existe nenhuma grande diferença computacional hoje em dia. E, consequentemente, essa lei de Moore, ela nos leva à necessidade de desenvolver novos paradigmas de computação. Agora, de um ponto de vista físico, nós temos o Feynman, que lá na década de 80, ele propôs que, para a gente conseguir simular sistemas quânticos, o ideal é usar outros sistemas quânticos. Tá? Então, por exemplo, simular uma molécula. Isso como um computador clássico, é algo extremamente complexo. Tá? Quanto mais complexa a molécula, maior o custo computacional para simular ela. E vai chegar um ponto que a gente não vai conseguir fazer nenhuma simulação eficiente. Tá? Então, o que ele propôs é criar esses dispositivos de computação usando propriedades da mecânica quântica, superposição e emaranhamento, de modo a, usando essas propriedades, a gente simula outros sistemas quânticos. Tá? E por que inteligência artificial? Agora mudando um pouco de assunto também. Hoje em dia, nós temos vários modelos aí existentes que a gente pode usar. Né? Tem o ChatGPT, o Claude, o Gemini, o DeepSeek, o Copilot. Todos esses modelos são modelos LLM, tá? São grandes modelos de linguagem. E hoje, eles estão sendo usados para várias aplicações. Por exemplo, o ChatGPT, que hoje é o hype ChatGPT. A gente usa muito ele, por exemplo, para fazer chat, para conversar, fazer perguntas, às vezes até para gerar um código, para resumir um artigo. Tá? Só que agora nós estamos tendo uma mudança.
paradigma, vamos dizer, que é o início do uso desses modelos para a própria ciência. Tá? Eu trago aqui 2 exemplos. Tá? Nesse primeiro trabalho aqui, os autores eles usam então esses modelos LLM para resolver equações diferenciais. E nesse segundo exemplo aqui, eles usam esses modelos para resolver o próprio problema de algoritmos quânticos. Tá? E como que eles fazem isso? Eles fazem criando esses agentes de IA. O que é um agente de IA? É basicamente um chat GPT, é um chat GPT que consegue acessar ferramentas e consegue pensar como usar essas ferramentas para resolver o problema. Tá bom? Por exemplo, aqui, nesse trabalho para resolver equações diferenciais, uma ferramenta pode ser uma ferramenta matemática ou um compilador de código. Ele pode gerar um código que resolve uma determinada equação diferencial e tu executa em um outro ambiente esse código. Então, a gente é isso. É um LLM que tem a capacidade de pegar um problema, dividir ele em partes e usar ferramentas para resolver cada uma dessas partes. E 3 fatores contribuíram para todo esse desenvolvimento que a gente está vendo nos últimos anos. O primeiro fator é o Big Data. Tá? Por que isso? Muitos desses modelos, eles são treinados usando um grande volume de dados. Tá? E esses dados só é possível devido à internet. Porque são gerados uma grande quantidade de dados na internet todos os dias. Então, eles pegam esses dados, fazem um filtro desses dados e usam eles para treinar esse modelo. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais em detalhe como é que é treinado um modelo usando um tipo de paradigma. Fica mais claro para entender. O segundo fator que contribuiu para esses avanços é o desenvolvimento de novos algoritmos, tá? Principalmente os transformers, tá? Que é um modelo de fato usado, por exemplo, no ChatGPT, Cloud, Gemini, todos esses modelos de chat que a gente usa essas arquiteturas. E o terceiro fator é o hardware, tá? Que é a GPU. Tá? O que é uma GPU? São vários núcleos, tá? Um dispositivo que tem vários núcleos, onde o núcleo seria um chip. Tá? E ele consegue pegar um problema e dividir ele em partes, e cada um desses núcleos resolve separadamente essa parte desse problema. Tá? Então, isso consegue, nos permite, por exemplo, resolver problemas de álgebra de forma muito mais rápida, muito mais eficiente. Tá? E esses modelos de IA usam muito operações algébricas. Bem, então, aqui só para vocês saberem o quanto está sendo importante essas duas áreas, no ano de 2024 e 2025, os prêmios Nobel de Física foram no ano de 2024 para para esses 2 senhores aqui que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da IA. E no ano de 2025, o Nobel foi para uma equipe, tá? Esses 3 senhores aqui, estão aqui, que eles trabalharam com o nivelamento quântico em escala macroscópica. Tá? Isso se tornou, digamos, a pedra angular de todo o desenvolvimento da computação quântica. Bem, só que agora nós estamos, nos últimos anos, tendo uma convergência da computação quântica e da IA. Por quê? A IA tem vários problemas que ainda precisam ser solucionados. Uma delas é a grande quantidade de dados que precisa para fazer o treinamento. Consumo de energia, consumo de água, tempo para fazer o treinamento, tem muitas operações algébricas envolvidas, e a computação quântica está começando a ser usada para tentar solucionar esses problemas.
para tentar desenvolver um modelo de IA quântica que seja, ou, por exemplo, a gente treina mais rápido, ou pode usar menos dados de treinamento, menos consumo de energia. Então, está tendo agora essa convergência dessas duas áreas de estudo. Então, antes de falar sobre IA quântica, eu vou fazer um breve resumo do que é computação quântica, como ela funciona, como a informação é representada, como é manipulada. Então, para a gente falar de computador quântico, a gente tem que primeiro entender a diferença entre bit e qubit. Tá? O computador clássico, como esse dali, toda informação é representada por uma sequência de bits. Bits que são valor 0 ou 1. E toda informação, toda operação que a gente faz é baseada nesses bits. E podem ser assumidos somente dois valores, 0 ou 1. Ou a gente pode pensar como uma moeda. Pode ser ou coroa ou carro. Na computação quântica, a gente usa uma espécie de análogo do bit. O qubit. Qubit pode ser vista como uma moeda também. Só que, diferentemente do bit, que é ou coroa ou cara, o qubit ele pode ser uma moeda girando. Tá? Então, enquanto ele está girando, a gente diz que ele está em cara e coroa ao mesmo tempo. Tá? E ele só vai assumir um desses estados, desses valores, quando a gente parar essa moeda de girar e observar qual que se é cara ou coroa. Então, é essa a diferença simples, né? Mas você tem muito potencial. Então, matematicamente, como que a gente descreve o qubit? Usando um vetor de estado, tá? Que é uma subposição dos estados 0 e 1. Uma forma de ver o qubit é usando uma esferinha, tá? Onde o qubit, o estado dele, é essa setinha que vai apontar para um ponto na superfície. Então, ele pode estar apontando para o estado 0, o estado 1, mas ele também pode estar apontando para qualquer outro ponto aqui nessa esfera. Então, um bit só pode assumir dois valores, 0 e 1. Um qubit, a princípio, pode assumir infinitos valores. Tá? Valores que estão aqui nessa esfera. Agora, como que a gente manipula esses qubits? Manipula as informações que estão nesse qubit. A gente usa portas lógicas quânticas. O que é uma porta lógica quântica? É uma operação, tá, que vai atuar sobre esse qubit e vai levar ele para um estado, um determinado estado. Por padrão, todos os qubits de um algoritmo, ele inicia no estado 0, nesse estado. Então, para a gente obter, por exemplo, um estado psi aqui qualquer inicial, a gente tem que aplicar uma porta sobre esse qubit. Aqui eu trago um exemplo de porta, tá? Que é a porta Hadamard. Essa porta é importante porque ela cria superposição. Então, ela vai pegar esse qubit aqui, está inicialmente no estado 0, e vai levar para uma superposição dos estados 0 e 1. E daí aqui está a descrição matemática de como faz isso, como é que isso atua. Essa porta atua no estado 0, tá? E é álgebra. E um ponto aqui a se destacar é que a gente usa esses símbolos aqui quando a gente está desenvolvendo algoritmos quânticos para representar visualmente o que a gente está criando. Tá? Então, os qubits são representados aqui por esse símbolo e cada link que a gente vai ver a seguir representa um qubit. Tá? Então, aqui tem um qubit, tem uma única linha. Aqui, esse símbolo representa uma porta U geral. Tá? Aqui, uma outra porta V. E a gente pode atuar essas portas em sequência nos qubits. Um conjunto de portas muito importante, em seguida vai ver porque é importante, é as portas de rotação. São essas três portas escritas aqui, por essas três expressões.
O que essas portas fazem? Se a gente olhar aqui na esfera aqui, elas rotacionam o estado do qubit em torno de um eixo. Tá? Tem, então, por exemplo, aqui a porta de rotação de X. Vai rotacionar o estado do qubit em torno do eixo X. O Y também. Rotaciona o estado do qubit em torno de Y. E o Z, a mesma coisa. E essa rotação, o quanto vai ter essa rotação, vai depender desse parâmetro θ aqui, que a gente vai usar. Outra porta muito importante é a porta CNOT. Até agora, eu falei portas de um qubit. Tá? São portas que atuam em um único qubit. A porta CNOT, ela é uma porta lógica quântica que atua em 2 qubits. E por que essa porta é importante? Porque ela cria correlação entre 2 qubits, em um alinhamento. E como que essa porta atua no estado de 2 qubits? Tá? Então, para 2 qubits, eu tenho 4 estados possíveis. Estado 0, 0, tá? Primeiro qubit, segundo qubit. Estado 0, 1, estado 1, 0 e 1, 1. Tá? E como que essa porta atua nesses estados? Veja que aqui, ó, eu tenho a porta CNOT atuando no estado 0, 0. Obtenho o estado 0, 0. CNOT atuando no estado 0, 1. Obtenho o 0, 1. Tá? Não mudou. Tá? Esses 2 estados continuaram a mesma coisa. Depois, eu tenho a CNOT atuando no estado 1 e 0. Agora, eu obtenho o estado 1, 1. Inverteu o estado do segundo qubit. Depois, eu tenho a CNOT atuando no estado 1, 1. Obtenho 1, 0. Inverteu o estado do segundo qubit. Então, a porta CNOT, então, ela atua nesses 2 qubits, onde a gente tem um qubit que a gente chama de controle e um qubit que a gente chama de alfa. E o que ela faz é mudar o estado do qubit alfa, dependendo do estado do qubit controle. Se o estado do qubit controle for 0, não acontece nada no estado do segundo qubit, tá? Como esses 2 casos aqui. Agora, se o estado é 1, do primeiro qubit, o qubit de controle, o estado do segundo vai ser invertido. Aqui está, então, a descrição matricial dessa porta, e a gente usa esse símbolo aqui para representar a CNOT. Tá? Onde aqui, essa esferinha preta aqui representa o qubit de controle, e essa esferinha aqui, círculozinho com um xizinho, representa o qubit alfa. Bom? Agora, circuitos quânticos. Então, a gente já viu o que é um qubit, qual a sua relação com o bit, viu que os qubits são manipulados usando as portas lógicas, vimos os exemplos das portas de rotação e a porta CNOT, e o que são circuitos quânticos. Circuitos quânticos, como essa figura aqui mostra, nada mais é do que um circuito que tem lá um certo número de qubits, e a gente tem uma sequência de portas atuando nesses qubits. Então, nessa representação aqui, como eu falei anteriormente, cada linha representa um qubit. Né? Então, aqui nós temos 4 qubits. Né? E nós temos portas atuando nesses qubits. Tá? Por exemplo, iniciam todos atuando a porta de rotação em Y em todos esses qubits. Depois eu tenho CNOTs, seguida de novo por porta de rotação. Tá? Isso aqui é um exemplo. Eu poderia aqui usar outras portas, outras sequências. Por exemplo, eu poderia começar com as CNOTs e só depois usar as de rotação. Né? E no final, a gente tem as medidas. Né? O que são medidas? Antes de a gente ter a medida, nós temos um estado quântico que a gente não observa. Não consegue ver que estado a gente tem, de fato, no final. A gente tem lá N qubits, aplica uma sequência de portas lógicas, e isso vai gerar um estado, mas a gente não sabe, não consegue ver que estado é esse. A gente só consegue depois, no final, fazer medidas.
E essas medidas, o que elas vão nos retornar? Probabilidade. Então, eu vou ter lá um estado psi, aí vou fazer uma medida e vou obter uma probabilidade de obter um dado estado J. Além das probabilidades, a gente também pode obter valores médios, tá? Dado um operador hamiltoniano. Só que também, esses valores médios, eles são, no final do dia, descritos através de probabilidade. Então, no final, a gente sempre tem alguma probabilidade de eu estar medindo esse computador quântico. Bem, atualmente, nós estamos no que é chamado de era MISC. O que é a era MISC? O que caracteriza essa era MISC? A era MISC é caracterizada por computadores quânticos chamados intermediários. Esses computadores eles possuem um número muito limitado de qubits. Tá? Por exemplo, para uma determinada aplicação, a gente precisaria de milhões de qubits. Tá? Só que hoje a gente tem computadores com algumas centenas de qubits, tá? 100, 150. Então, ainda é muito limitado o número de qubits. Outro problema também, aqui só um exemplo, é a existência de ruído. Tá? Esse ruído, ele impacta muito qualquer algoritmo que a gente vai rodar no computador quântico. E o que é o ruído? Aqui, então, essa figura aqui para tentar descrever para vocês o que é o ruído. Então, aqui em cima, a gente tem um circuito quântico. Tá? Tem lá 5 qubits. Tá? E a gente tem camadas, onde cada camada tem uma sequência de portas lógicas que a gente vai atuando nesse qubit. Tá? E o que acontece? Bem, considere então aqui essa figura desse gato. O que o ruído faz? Uma analogia. Inicialmente, a gente tem um gato, a figura desse gato perfeito. Tá? A gente consegue ver que é um gato que tem ali. Só que conforme as camadas vão sendo aplicadas, essa figura começa a se borrar. Ao ponto de chegar aqui no final, ainda dá para ver que tem um gatinho aqui, mas é quase imperceptível que tem um gato. Tá? Porque esse ruído vai destruindo essa informação dessa imagem. O computador pode fazer uma coisa. Tu tem essas portas, devido ao ruído, às interfusões, quando tu vai aplicando essas portas, ela vai afetando o teu resultado, o teu vetor de estado. A gente vai perdendo informações que estão nesse vetor. Então, devido a essas limitações, a gente tem que pensar atualmente em obter algoritmos quânticos que sejam resilientes a esses problemas. Tá? Consigo lidar com poucos qubits, com ruído, de coerência, tá? Com várias limitações que existem atualmente. E os algoritmos quânticos variacionais, ou VQA, são atualmente considerados principais candidatos nessa era lista. Então, o que é um VQA? O VQA nada mais é do que um algoritmo que ele tem duas partes, tá? Que elas interagem interativamente. Nós temos um circuito quântico, tá? E nós temos um otimizador clássico. O circuito quântico, ele também vai ter lá os seus N qubits, as suas portas de rotação. Aqui também pode ter portas que vão fazer mudanças na base. Tá? Isso aqui está relacionado ao valor médio. A gente vai calcular o valor médio. E tem as medidas no final. A gente tem um problema que a gente quer resolver, e a gente tem que, então, pegar esse problema e traduzir aqui para um circuito quântico, tá? E usar um otimizador clássico para otimizar esses parâmetros técnicos. O que são esses parâmetros técnicos? São os parâmetros usados pelas portas de rotação. Então, aqui está o porquê que as portas de rotação são fundamentais. Que a gente otimiza os parâmetros θ dela de modo a minimizar uma função de custo.
Tá? Uma função que vai estar relacionada com a solução do meu problema que eu quero resolver. E como que essa otimização ela é feita? Então, vamos pensar um exemplo simples, tá? Um VQA com um único qubit, com uma única porta de rotação em Y, e eu vou calcular um valor médio, tá? E eu obtenho esse gráfico aqui, tá? Desse valor médio em relação a qual o parâmetro θ que eu uso aqui, valor de θ. E o mínimo global aqui, esse pontinho verde, ele vai ser a solução do meu problema. O problema que eu quiser solucionar. Então, como que esse algoritmo funciona? Eu vou iniciar esse θ com valor aleatório. Por exemplo, θ é igual a 1. Eu vou estar com o meu valor médio aqui nesse ponto. O que eu vou fazer? Eu vou otimizar esse θ aqui de modo a percorrer essa função aqui, a sair desse ponto e chegar no ponto de 1. Como que a gente faz isso? Usando, em geral, métodos baseados em gradiente. Gradientes dessa função, desse valor médio. Um exemplo é a regra do gradiente descendente, tá? Que é dado por essa expressão aqui. Então, o que ela faz? Eu vou ter lá o meu θt, tá? Que, por exemplo, aqui é t igual a 0 a 1, e eu vou subtrair o meu gradiente desse valor aqui. E vou ter aqui um parâmetro aqui que é chamado de taxa de aprendizagem. Essa taxa de aprendizagem, eu pode pensar nela como se fosse o tamanho de um passo que eu dou. Eu quero sair de um ponto A e quero chegar no ponto B, eu vou caminhando de um ponto a outro. Essa taxa de aprendizagem vai dizer o quão largo vai ser esse meu passo que eu vou dar. Quanto menor esse valor, menor o passo. Quanto maior, maior o passo. Então, eu vou fazer interativamente essa operação aqui, de modo a percorrer essa função aqui, de modo a chegar nesse ponto, então, de mínimo global. Tá? Só que existe um problema. Como que a gente obtém esse gradiente no algoritmo quântico, no circuito quântico? Atualmente, o método mais usado é o então, dos parâmetros de figura. Tá? E o que esse método, como é que o gradiente é obtido com esse método? Tá? Gradiente, então, ela vai ser, usando esse método aqui, vai ser descrito por essa expressão. Um meio da diferença entre o valor médio observável, onde eu vou ter aqui, eu tenho aqui a representação de π sobre 2 menos π sobre 2. Tá? Mas o que isso significa visualmente? Eu vou ter meu circuito lá, tá? Um qubit, a porta de rotação, o parâmetro θ, a medida no final, que vai dar o valor médio. E o que eu vou fazer? Eu vou primeiro executar o meu algoritmo somando π meios a θ. E depois eu vou executar de novo, subtraindo π meios. Então, para cada parâmetro que eu vou ter que executar o meu circuito 2 vezes, de modo a obter esses dois valores médios, e assim eu vou conseguir obter o gradiente do meu valor médio em relação ao parâmetro. Existem outras técnicas que podem ser usadas, só que atualmente esse é o mais usado porque ele é o resultado analítico, tá? Então é um resultado exato. Bem, uma aplicação, então, dos algoritmos quânticos variacionais. Existem várias aplicações possíveis. Uma delas é a quantificação de recursos. Quantificação de recursos. Tá? Por exemplo, suponha que a gente tem um estado bom e a gente quer quantificar quanto emaranhamento tem naquele estado. Uma forma de fazer isso é usando distância de Bohr,
onde a gente vai ter, então, que o emaranhamento que vai ser dado para essa expressão, que vai ser uma minimização em relação a um estado livre sim. Tá? E aqui, F é a fidelidade entre o meu estado que eu quero analisar e esse estado sigma. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o estado sigma que minimiza essa expressão. E o menor valor que eu obtenho aqui vai ser o meu emaranhamento desse estado. E o que é sigma aqui para o nosso caso de emaranhamento? É dado aqui por essa expressão, tá? Esse estado separável, por exemplo, para um caso bipartido. Então, quanto mais próximo a gente consegue descrever esse estado usando essa expressão aqui, menos emaranhamento a gente tem. Só que qual que é o problema com essa expressão aqui? A gente tem que calcular a fidelidade entre o estado ρ e o estado sigma, né? E a gente tem que fazer uma otimização sobre esse estado sigma. Então, por exemplo, se eu vou rodar isso aqui no computador quântico, eu teria que fazer tomografia de estado, tá, para conseguir calcular essa fidelidade. E fazer tomografia de estado tem um custo exponencial. Então, aqui, a gente não consegue, por exemplo, desenvolver um VQA para solucionar essa equação aqui. Mas, se a gente usar o teorema de Ullmann, a gente consegue reescrever essa expressão aqui, usando essa expressão aqui agora. E essa expressão aqui, onde a fidelidade agora vai ser feita em relação a dois estados puros, a gente consegue desenvolver um VQA para solucionar. E o que é um estado puro? Uma purificação. Então, uma purificação, basicamente, tu tem lá um estado ρ de um sistema A, e eu vou obter um estado psi desse ρ, e vai agora atuar no estado A e B, de modo que, quando eu tomo um traço sobre B desse estado, eu vou reconstruir o meu ρ. Então, isso é muito por alto, isso é a purificação. Então, usando esse teorema, conseguindo reescrever esses estados usando essas purificações, a gente consegue criar um circuito quântico, um algoritmo quântico, de modo que a gente consegue resolver esse problema de quantificação de recursos. Tá? Então, o que esse algoritmo aqui faz? Eu vou ter lá um qubit auxiliar, que vai iniciar no estado zero. Vou ter aqui só uma linha, tá? Seria só um qubit. Mas aqui, nesse caso, isso aqui representa N qubits. N qubits podem ter aqui. Então, eu vou preparar o estado, purificação do estado ρ e o estado sigma. Aplico a Hadamard aqui nesse primeiro qubit, vai levar ele uma superposição. Depois eu uso essa operação aqui, tá? O que ela vai fazer? Ela vai inverter a ordem desses estados aqui. Então, eu vou ter esse estado, o produto desse estado com esse estado, mais um termo lá que vai ser o produto desse estado aqui, primeiro e depois desse estado. Né? E depois eu tenho, de novo, uma Hadamard, e agora faço medidas aqui no meu primeiro qubit auxiliar. Essas medidas também vão ser probabilidades que eu vou obter, e essas probabilidades vão estar relacionadas com essa fidelidade. Então, com esse circuito aqui, eu consigo quantificar quanto emaranhamento tem em um determinado estado do rolo. Veja que eu botei aqui, né? A forma desse estado dependerá do recurso que se pretende analisar. O que isso significa? Eu consigo usar esse mesmo circuito aqui para analisar outros recursos. Eu faria de emaranhamento. Mas eu poderia estudar coerência e outros tipos de recursos que eu também queira analisar. E tipo de recurso que eu quero analisar vai me determinar que tipo de estado eu vou ter que usar aqui. Mas o circuito em si e todo o processo de otimização vai ser sempre o mesmo. Então, só um exemplo de aplicação, tá?
Um caso, então, que nós analisamos, então, é o estado de Werner, que é descrito por essa expressão aqui, e onde P ele varia de 0 a 1, e esse estado é interessante porque já existe um resultado analítico na literatura que diz como o emaranhamento se comporta em relação a esse parâmetro P. E como a gente mostrou nesse gráfico aqui, tá? Esse algoritmo, esse VQA, para quantificar esse emaranhamento, consegue, de fato, quantificar exatamente o emaranhamento desse estado de Werner. Tá? A gente analisou também para outros estados, mas aqui eu trouxe só esse de exemplo. Outras vantagens, tá? Além de quantificação de recursos, os VQAs podem ser aplicados em várias áreas. Tá? Isso é devido à adaptabilidade desse VQA. Então, exemplos de aplicação, outros exemplos, são simulação química. Tá? Como eu falei lá no início, esse é um problema muito complexo para se resolver com computadores clássicos. O VQA pode ser aplicado aqui nesse caso, tá? Para resolver problemas de simulações químicas que não seriam possíveis com o computador clássico. Problemas de otimização, tá? Por exemplo, rotas, alocação de recursos, finanças, tá? É um exemplo de problemas de otimização, onde tu tem lá um portfólio, tu tem, sei lá, R$1.000, eu quero distribuir esses R$1.000 para 5 ações de empresa diferente, de modo a distribuir de forma a obter melhor retorno. O maior retorno possível com o menor risco. Tá? São problemas de otimização extremamente difíceis de fazer classicamente. Tá? Quanto mais ações eu tenho, pode ser resolvido com os VQA. E o aprendizado de máquina também. Vamos ver como é que então é usado no aprendizado de máquina para o desenvolvimento que a gente chama de aprendizado de máquina. Então, aqui eu vou dar um exemplo de um tipo de aprendizado, é o chamado aprendizado supervisionado. Existem outros tipos, mas esse aqui é o mais simples de entender e foi o primeiro que surgiu. Então, o que é o aprendizado supervisionado? Considera que a gente tem lá um conjunto de imagens, tá? De cachorro e gato. E eu quero pegar essas imagens e quero classificar, quero criar um modelo que vai me classificar se essa imagem é um cachorro ou um gato, se essa é um cachorro ou um gato. Então, como é que a gente faz isso? Tu tem um modelo, tá? F, dependendo da arquitetura que tu vai usar, por exemplo, um LLM vai ter um tipo de arquitetura aqui, então vai ser uma função F específica. Modelos para trabalhar com séries temporais também tem outros modelos que vai ter uma outra função F aqui. Mas para nós aqui, vamos só considerar uma função F, tá? Que vai depender de uma entrada X, que vai ser uma imagem desse conjunto de dados, e os parâmetros θ, inicialmente aleatório. Então, o que eu quero? Eu vou ter um conjunto de dados, pode ser 1.000 dados, 2.000, 1 milhão, 1 bilhão, quanto mais dados, melhor. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou, por exemplo, pegar aqui uma figurinha, uma imagem de um cachorro, vou entrar essa imagem para o meu modelo, e o que eu quero que ele me retorne? Retorne isso aqui. Gato 0, cachorro 1. Tá? Então, se ele me retornar 1, então eu sei que a imagem é um cachorro. Se ele me retornar 0, é um gato. Só que, como esses valores θ aqui são gerados aleatoriamente no início, o que pode acontecer? Ele pode me falar que essa imagem é um gato, probabilidade de 0,8, ou um cachorro com 0,2. Só que eu quero que ele me retorne 1, porque é uma imagem de um cachorro que a gente tem. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que otimizar esses parâmetros aqui, né, de modo a que sempre que eu entrar com uma imagem de um cachorro,
ele vai me retornar esse resultado. E se eu entrasse aqui com a imagem de um gato, seria invertido. Tá? Seria gato igual a 1, cachorro igual a 0. Então é isso que eu quero. E como que a gente faz isso? A gente usa o que a gente chama de função de custo. O que essa função de custo faz? Para cada entrada que eu tenho nos meus dados de treinamento, eu vou ter um rótulo. Esse rótulo vai me dizer que imagem de que animal aquela imagem representa. E o que a gente vai fazer? A gente vai calcular, então, com essa função de custo, a diferença entre o rótulo que ele me dá e o rótulo que eu queria obter. Por exemplo, para problemas de regressão, a gente pode usar aqui erro quadrado médio. Para problemas de classificação, a entropia cruzada. E o que a gente vai querer fazer, então, vai ser minimizar essas funções de custo. Porque quanto menor elas for, então mais próximo o rótulo que está me retornando, o modelo está retornando, é do rótulo verdadeiro. E aqui entra o porquê que a gente usa um conjunto de dados com muitos dados. Porque a gente não quer simplesmente treinar esse modelo para conseguir lidar com os dados que eu uso durante o treinamento. Eu quero que ele, depois de treinar, consiga lidar com os dados que eu não usei durante o treinamento. E isso é chamado de generalização. Quanto melhor a generalização do modelo, mais ele consegue pegar o que ele treinou, tá, e usar em novos dados. E quanto menor for, pior ele vai ser em fazer isso. Então, a gente usa esse conjunto grande de dados para ter essa melhor generalização. Vocês perceberam que a ideia de uma IA e um VQA é muito parecida? Eu tenho parâmetros, eu tenho um problema que eu quero solucionar, eu tenho parâmetros que eu tenho que utilizar, vou minimizar uma função de custo. Então, são muito próximas essas duas ideias, né? Então, aí vem o porquê que os VQA são importantes, porque eles podem ser usados no aprendizado de máquina. Porque o funcionamento deles é muito parecido com a ideia de treinamento, é muito parecido com a ideia do aprendizado de máquina. Então, existem vários modelos de VQA que são desenvolvidos especificamente para aprendizado de máquina. Um exemplo de modelo é as redes neurais quânticas. Tá? E é basicamente o VQA aplicado no programa de aprendizado. Então, aqui eu vou ter lá meus N qubits, daí agora eu vou iniciar aqui com um conjunto de portas. Tá? E esse primeiro conjunto aqui, o objetivo deles vai ser codificar meus dados. Tá? Por exemplo, eu tenho imagem lá dos cachorros e gatos. Cada uma dessas imagens eu vou usar essas portas para codificar elas em estados quânticos. Depois eu tenho a parametrização e o final as medidas. E vamos ver aqui parte por parte cada um desses. Então, codificação dos dados. O que é a codificação dos dados? Aquela primeira parte lá. É basicamente como que eu vou construir qual sequência de portas lógicas quânticas que eu vou usar para representar essa imagem, por exemplo, desse gatinho. Existem várias formas, vários estudos ainda estão sendo feitos para descobrir quais as melhores formas, mas duas muito usadas são a codificação em qubit, tá? Como que essa codificação funciona? Eu vou ter lá a minha imagem, tá, de um gato, e vou transformar ela num vetor, tá, com N valores. Eu vou usar em N qubits para codificar esses dados. Onde cada um, x0, x1 até xn-1, vai ser codificado com um ano de uma porta de rotação, atuando em um qubit. Outra forma é codificação em amplitude, onde eu vou pegar de novo esse vetor aqui, que representa essa imagem, só que agora eu vou codificar ele diretamente na minha função de onda, aqui nas amplitudes que eu vou olhar.
E essa forma de codificação, como foi mostrado em alguns trabalhos, ela é vital para a especificidade do modelo. Tá? Aqui a especificidade do modelo é o quão bom ele consegue ser para resolver um determinado problema. Quanto mais expressivo, melhor vai ser. Quanto menos, pior. E foi mostrado, então, que a forma que a gente escolhe para fazer essa codificação vai afetar essa especificidade. E como eu falei, existem outras formas de fazer essa codificação. Tá? Uma delas foi proposta nesse trabalho aqui, tá? Onde a diferença está no seguinte. Por padrão, então, a gente inicia o primeiro conjunto de portas lógicas codificando esses dados. E depois a gente tem a nossa parte do nosso paralitização. Só que nesse trabalho aqui, então, o que eles propuseram foi que a gente vai dividir essa paralitização aqui em camadas, tá? E entre cada uma dessas camadas a gente vai reutilizar esse conjunto de portas com os ângulos, com esses valores X e aqui. E mostraram que fazer isso aqui consegue melhorar o desempenho do modelo. Existem, além dessas, várias outras formas, mas aqui eu trago essas três exemplos. Paralitização, então. Essa aqui, tá? Então, primeiro eu tenho lá a codificação dos dados. Isso aqui vai depender dos meus dados. Agora eu tenho a segunda parte, que é a paralitização. Essa aqui vai depender dos parâmetros que eu tenho que utilizar. E, de novo, a princípio aqui a gente pode escolher qualquer conjunto de portas, qualquer sequência de portas, contanto que a gente tem essas portas de rotação que dependem desses ângulos. Tá? Só que o que em geral é feito nos modelos de redes neurais quânticas? A gente escreve essa paralitização como um produto de camadas, tá? Produto de unitários. Tá? E o que essas unitárias vão ser? Vão ser sequências de portas, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho esse exemplo aqui, eu inicio com portas de rotação em Y em cada qubit, depois aplico as cenotes, e depois tenho de novo portas de rotação. Tá? E eu vou ter lá meus ângulos que eu tenho que utilizar. Então, como que a gente cria a paralitização do nosso modelo? A gente usa repetidamente essa sequência de portas, mudando somente os ângulos que a gente vai ter em cada camada. Outro exemplo, então, também, inicio somente com as portas de rotação, depois o cenote. E não tenho, como nesse caso aqui, as segundas de rotação. E aqui eu tenho duas de rotação em cada qubit e nenhuma cenote. Isso aqui são só 3 exemplos, tá? Mas, a princípio, isso aqui tem um número limitado de combinações que a gente pode fazer. E a forma que a gente escolhe fazer isso aqui influencia muito o resultado. Vou mostrar nesse trabalho aqui. Por quê? Existe uma coisa que a gente chama aqui de... Agora, é especificidade que eu falei antes. Aqui fica melhor para entender o que é especificidade. Veja nessa ilustração aqui. Eu tenho 4 circuitos de um qubit. E cada uma delas tem uma sequência diferente de portas. E embaixo nós temos essas esferinhas de bloco que representam os estados que a gente pode gerar com cada um desses circuitos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse primeiro circuito com a emissão do qubit de estado 0 e a desidentidade. Então, eu só vou conseguir obter o estado 0 naquele circuito. Tá? Não sei se para vocês dá para ver aí, mas tem um pontinho roxo aqui. É o único estado que eu consigo gerar com esse circuito. Agora, esse outro circuito, eu tenho o estado 0, aplico a radar depois uma rotação em Z. Tá? E essa rotação, quando vai ter essa rotação, vai depender do valor técnico. Tá? Agora, para esse circuito, eu consigo gerar todos os estados aqui representados nesse circuito. Depois tem outras mais portas aqui. Tá? E podem ver que quanto mais, para esse caso aqui, quanto mais para a direita,
mais pontos eu consigo gerar. Então, a gente diz que quanto mais para a direita aqui, mais expressivo é. Então, o que é a expressividade? É quantos estados eu consigo gerar uniformemente, distribuídos. Então, quanto mais expressivo for, mais estados eu consigo gerar. E por que isso é importante? Porque quando eu inicio, vou aplicar um PQA, um programa de IA, eu não sei qual que é o estado que vai ser a solução. Não sei de antemão isso. Então, quanto mais expressivo for, eu meio que vou ter uma garantia de que vou conseguir obter aquele estado. Não é 100% certo, mas eu vou ter uma maior chance de obter aquele estado que me soluciona o meu problema. Por exemplo, digamos que a solução do nosso problema está aqui nessa região. Ó, nessa regiãozinha aqui. Veja que nesses dois casos aqui, independente do, por exemplo, do ângulo que eu uso aqui, eu não consigo gerar nenhum estado aqui nessa região. Então, eu não posso usar esses dois circuitos aqui para resolver o meu problema. Agora, esses outros dois casos aqui, eles têm pontos, estados nessas regiões. Então, eu tenho uma chance melhor de obter essa solução usando esses dois circuitos. Então, por isso que a especificidade é importante. Então, a gente tem lá a codificação dos dados, as parametrizações, e a terceira etapa do nosso circuito VQA para IA é as medidas. Medidas aqui podem ser feitas de duas formas. Medidas globais, onde todos os qubits são medidos e contribuem para a nossa função de custo, ou medidas locais, onde, por exemplo, aqui só um qubit é medido ou somente um conjunto de qubits é medido, não todos. E isso também é importante, que como mostrado nesse trabalho aqui, a forma que a gente faz essas medidas vai contribuir para esse problema de Bernoulli. O que é esse problema? Esse problema ele consiste em quanto mais qubits, mais camadas eu uso no modelo, o gradiente que a gente usa para otimizar ele vai tender a zero. Então, o que vai acontecer lá? Eu tenho lá meu circuito, tá, com certo número de qubits, certo número de camadas, e eu vou aumentando ele, o número de qubits e o número de camadas. E a nossa função de custo, ela vai começar a apresentar essas regiões planas aqui. Consequentemente, se eu aplicar o gradiente, por exemplo, para essa região aqui, esse gradiente vai ser zero. Então, todos os métodos de otimização que a gente usa baseado em gradientes não seriam eficientes aqui. Porque eu não ia conseguir obter valores de gradiente que eu possa usar para otimizar meus parâmetros do modelo. E como naquele trabalho foi mostrado, a forma que a gente faz as medidas globais e locais vai influenciar o surgimento desse problema. Outras causas são a expressividade. Tá? Isso aqui é um ponto muito interessante, porque, como eu falei, a gente quer um circuito mais específico possível, porque a gente não sabe qual é o estado de solução do nosso problema. Só que existem trabalhos que mostram que quanto mais expressivo for o nosso circuito, mais ele vai sofrer desse problema. Então, a gente, quando desenvolve uma rede neural quântica, a gente tem que balancear esse nível de expressividade, de modo que eu vou conseguir solucionar meu problema, mas também vou conseguir usar o gradiente para otimizar os seus parâmetros. Ruído também está relacionado a esse problema. Emaranhamento também está relacionado a esse problema. Acabei não botando aqui, mas vocês podem pensar, tá, então é só eu não usar o gradiente e usar outro método de otimização, né? Posso usar outro método. Mas também existem trabalhos que mostram que até mesmo métodos de otimização que não usam o gradiente vão sofrer desse problema. Então, esse é um dos principais problemas que a gente tem
enfrentar atualmente. Então, agora a gente viu uma rede neural quântica de forma muito por cima, tá? Então, ela é dividida em 3 partes. A primeira é a quantificação dos dados, depois a parametrização, por fim as medidas. E a gente usa métodos de gradiente para fazer o treinamento. Outro tipo de modelo quântico, IA quântico, é os modelos híbridos. O que são os modelos híbridos? Nada mais certo que modelos de IA, onde a gente usa camadas clássicas e camadas quânticas. E o fluxo de dados, tá? Tanto o número de camadas clássicas e quânticas que a gente vai usar pode variar, e tanto o fluxo de dados entre elas. E qual que é a ideia desses modelos híbridos? É aqui, ó. Em vez de substituir o clássico, o quântico entra como um modelo especializado dentro do modelo. O que a gente quer aqui? É usar camadas quânticas para resolver problemas específicos dentro desses modelos híbridos que seriam difíceis de resolver com o clássico. E por que hoje na era NISQ esses modelos híbridos são os mais estudados? Então, são as possíveis vantagens, tá? Uma, então, é poder representar padrões complexos. Tá? Por exemplo, a gente pode pegar um dado clássico e levar para um espaço exponencial. Tá? Por exemplo, criar uma melhor forma de classificação ou usar emaranhamento para, talvez, já vai entender, não? Conseguir uma melhor representação dos dados. Esses modelos, então, são usados para química, utilização, e eles conseguem lidar com os problemas de limitação de qubits, tá? Eles são mais flexíveis, e também tem uma maior possibilidade de lidar com os fluidos. Só que é bom destacar aqui que até agora isso é tudo experimental, tá? Não tem nenhuma aplicação real atualmente. Então, conclusões. Então, a computação quântica ela tem a possibilidade de impactar diversas áreas, tanto ciência e tecnologia. Só que atualmente nós estamos na era NISQ, tem várias limitações, número de qubits, fluido e tudo mais. E os BQA, então, eles são os principais candidatos atualmente para a gente obter algum tipo de vantagem quântica nessa era NISQ. Só que eles podem também ser aplicados para várias aplicações, tá? Um exemplo é a quantificação de recursos e o aprendizado de máquina. Então, devido a essas limitações, atualmente eles são os melhores candidatos e o aprendizado de máquina quântica, ele ainda é, então, uma área nova de pesquisa, tá? A gente não tem nenhuma aplicação comercial de larga escala atualmente, mas ele tem muito potencial para resolver vários problemas também. É isso aí. Obrigado. Essa é uma mudar continuidade aos seminários do dia. Agora, a palavra da Julia Ribeiro. Então, ela é bacharel em física, atualmente faz mestrado no laboratório de sistemas complexos. O Instituto da Apresentação da Julia Modelar, Juliana da Diferenciação Solar durante a Angiogênese. Então, a palavra está disponível. Obrigado. Feliz todo mundo conhece, né? Um grande curso. Meu trabalho, como eu entrei recentemente no mestrado, eu pensei em primeiro trabalhar a base que eu tenho da graduação e o que eu vou fazer agora no mestrado. De introdução, é só para falar que, bom, eu trabalho com um processo fisiológico do corpo, que é a angiogênese, que acontece o tempo todo, independente, e molecularmente ela tem muitas proteínas que fica meio complexo de trabalhar com ela em quesitos farmacêuticos, então é posto no modelo matemático que auxilia os desenvolvedores de medicamentos para traduzir melhor. Enfim, a angiogênese, ela é um processo, como eu falei, biológico, ela é a criação de vasos, simplesmente a partir de vasos que já existem no corpo humano.
ela acontece naturalmente para a cicatrização de feridas em órgãos reprodutores, masculinos quanto femininos, e também em casos tipo, quando entope uma veia, outra veia se cria para fazer o contorno. Infelizmente, ela também acontece por causa de outros estímulos, como, por exemplo, a alimentação de câncer, alimentação e transporte de câncer. Aqui eu tenho uma figura que eu criei para exemplificar como é que ela começa, onde a gente tem aqui um vaso sanguíneo. Esse vaso é um vaso maduro, por assim dizer, ele já existe no corpo humano. Aqui, em retangular, eu tenho as células endoteliais, e em triangular são as células de suporte, porque alguns vasos sanguíneos são vasos velhos, por assim dizer, então eles têm um reforço ao redor deles para eles não ficarem tão frágeis, como, por exemplo, a veia aórtica, né, que é uma vaso sanguíneo principal do coração. Então, nesse outro quadro aqui, eu tenho um estímulo externo, que faz com que uma célula endotelial se transforme em uma célula TIP, ou ponta, que é uma célula que ela guia e ela se modifica fisicamente com esses bracinhos aqui, para criar e transporte entre um lugar ou outro. A gente tem que lembrar que o corpo humano não é vazio, então ela tem que passar por entre outras células, entre outros organismos evidentes. E conforme ela vai se afastando, outras células precisam fazer a ligação da célula antiga com a veia nova. E com isso eu tenho as veias cristais, ou veias, ou células Calvin. E elas vão se afastando, criando um novo lumen, que é esse espaço aqui interno. E com isso eu tenho um certo problema, que conforme uma célula TIP ou ponta vai se afastando de uma célula Cowley, ainda tem estímulo perto delas. Então, nada me impede que uma célula asfalt se transforme numa célula TIP, ou uma célula TIP, conforme vai se afastando, se transforme numa célula asfalt. Elas ficam competindo entre si, são estáveis. Quimicamente, o que acontece com elas é... Basicamente, temos o estímulo externo, que é o VEGF, que é um fator de crescimento. Dentro, na recepção da célula, que a gente fala, na fronteira da célula, nós temos 3 tipos de receptores, que é o VEGFR2, o 3 e o 1. O mais importante para o início da angiogênese é o VEGFR2, também conhecido como KDN. Ele recebe o sinal do VEGF, ele avisa, por assim dizer, outras proteínas dentro da célula, que é o VEGFR3, e envia um sinal núcleo dentro da célula para ela se modificar, criando aqueles bracinhos de movimentação, e também para avisar as células vizinhas do que está acontecendo, que nesse caso aqui temos os ligantes, que é a proteína DLL4 e o NOT. Isso aqui já é quando chega no célula stalk, que é a célula vizinha. O NOT, ele é quebrado, por assim dizer. Ele se quebra e uma parte dele continua na ligação e uma outra parte dele entra para dentro da célula para avisar o que está acontecendo, se tornando em NICD, que vai me ativar outro receptor, porque ele também precisa do estímulo externo, e esse receptor já inibe o receptor do VEGFR2 para impedir que essa célula se torne TIP. Só que, novamente, essas proteínas, elas são usadas, elas são gastas, então, uma hora o VEGFR não vai dar conta e o VEGFR2 vai tomar um lugar e vai se tornar célula TIP e essa é o sistema. Um outro método que a gente utiliza são os feedback loops, que temos 2 tipos, os negativos e os positivos. Basicamente, é só para dizer que uma informação ela não corre em linha reta, ela retorna. O VEGFR1 está interagindo com o VEGFR2, que também interage com outra proteína, e essa outra proteína vai interagir com o VEGFR1. A informação ela fica rodando eternamente dentro da célula. E os feedbacks são importantes por causa disso, porque me garante que, uma hora ou outra, isso vai parar. Feedback positivo vai me dizer que no final eu vou tentar o estado estável, porque eu vou precisar que 2 proteínas ativas vai me dar o estado A ou o estado B, e um feedback loop negativo me garante que não vai ficar eternamente ativado uma proteína. Uma hora ou outra ela vai ser gasta e ela vai acabar. Aqui eu tenho uma das principais fontes de informação das minhas células, que aqui eu tenho uma célula TIP e uma célula stalk. Como a gente pode ver, tem muito mais informação da célula TIP e muitas proteínas que não estão na primeira imagem que eu mostrei.
não só proteínas, como também partes celulares, como, por exemplo, a parte de Golgi aqui, que é a alimentação dentro de uma célula. Aqui a gente tem a dinâmica do citoesqueleto, que é a parte externa, o ECM, que é uma espécie de matriz celular que fica ao redor ali, que trabalha na modificação. É muitos detalhes para se trabalhar. Então, eu vou e pego a parte mais extremamente importante, que no meu caso são os receptores, a informação que vem de fora da célula e o que recebe, e os ligantes, que são a informação que como é que passa de uma célula para outra. Então, tudo isso aqui eu meio que ignoro porque está escrito ali dentro. A modelagem lógica foi escolhida pelo fato que são problemas moleculares. Temos muitas informações que faltam aí dentro. Eu não tenho a quantidade necessária da molécula A para ativar a molécula B. Eu não tenho os dados quantitativos, eu não tenho como dizer o que responde. Porém, quando eu descrevo o comportamento delas ao longo do tempo, dá uma signal integral, que basicamente, quanto mais eu vou rodando, mais parecida com esse gráfico ela aparece, onde aqui eu tenho uma concentração muito baixa e uma concentração muito alta. Então, fica basicamente inativo e ativo. É basicamente só para falar o que é possível traduzir isso para matemática. E aqui são como é escrito as regras lógicas. As regras lógicas, eu não sei se vocês já viram alguma disciplina sobre isso, mas elas são basicamente escritas como and, or, e not, ou e ou não, no caso, né? E aqui elas têm um exemplo, que é uma tabela verdade, onde eu tenho duas variáveis, elas têm o valor de 0 quando elas estão inativas e valor 1 quando elas estão ativas, e assim eu vou fazendo cada uma regra lógica que pode escrever uma outra. Essa aqui é quando not, ou seja, quando ela tem um valor invertido, quando ela é 0, na verdade ela é 1. Aqui eu tenho a regra para E, que é quando eu preciso de uma e a outra, então eu preciso das duas ativadas para ela acontecer. Temos a possibilidade de ou or, que é quando eu preciso de uma ou a outra. Então, eu tenho 3 variedades, porque então eu preciso da A e a B, ou A, ou só B, ou A e B, no caso. Enfim. É feito todos esses experimentos no software GenSim, e aqui eu tenho um exemplo de rede com 3 nós e uma regra lógica, e aqui a gente pode ver os feedbacks. No caso, aqui eu tenho um feedback positivo e outro feedback positivo, por mais que eu tenha as setas de inibição. Porque aquela regra, né? Menos com menos é mais com mais é mais. Então, aqui eu tenho 2 negativos e 1 positivo, vai me dar mais. Então, eu tenho outro feedback positivo. E aqui é como a gente escreve as regras lógicas, a gente tem que escrever uma para cada um desses nós. É uma das partes mais chatas do trabalho, basicamente. Outra questão que também é necessária é a evolução ao longo do tempo e a probabilidade de cada um desses estados estáveis no final. Para isso, a gente usa o Monte Carlo cinético, que é basicamente onde a gente trabalha com a informação que, tipo, temos o estado A, e o estado A vai até o estado B. Porém, depois do B, temos o estado C. O C não se importa com o que aconteceu entre o A e o B, ele só se importa que do B pode ser C. E por isso a gente tem aqui a equação que ela não trabalha a proteína atual para a próxima. É a proteína próxima com a informação da atual. A maioria das equações nossas é tipo, velocidade é igual a velocidade inicial, que eu não sei mais o que. A gente sempre trata o próximo voltando com a informação da atual para o próximo. Nesse caso é o atual. Aqui a gente tem um gráfico, só para demonstrar o que está acontecendo. Esse gráfico, ele é reduzido por transição de rede, porque a minha transição, ela dá cerca de 9.000 transições de uma molécula para outra, de um estado para o outro. Era muito grande, muito fácil. Difícil de entender o gráfico, então eu peguei um gráfico reduzido para dar cerca de 4 estados, e ainda assim eu tenho muitos estados variáveis de um para o outro, e no final eu tenho só com 4 estados estáveis, que são quando a gente fala, tipo, o resultado final, o que acontece de uma molécula para outra. Enfim. A rede construída, ela é extremamente pequena, como já falado, porque essa as partes extremamente importantes, que são os receptores e os ligantes. Ela conta com os 8 nós normal, sendo que esses aqui são os inputs, são informações que vêm de fora da célula. Eu coloquei como amarelo as moléculas
de características de TIP, em azul são as moléculas características de Stalk, e esses aqui ovais são o resultado final, e aqui é a tabela de regras lógicas. Cada uma dessas setinhas representa um sinal de ativação ou inibição, e essas regras lógicas, elas não vêm do além ou da imaginação, elas vêm a partir da literatura ou trabalhos experimentais da biologia. As regras terminam nesse resultado estado, que é basicamente, eu tenho dois tipos de célula tipo diferente, com início diferente, onde eu tenho aqui esse caso, que é quando eu tenho o VEGF ativo, mas eu não tenho FGF, e eu tenho o tipo que quando tem os dois inputs, eu tenho um caso de célula endotelial, que é aquela célula que já está dentro do outro vaso sanguíneo. Essa célula endotelial, ela é considerada endotelial nesse caso porque ela não tem nenhum input, ela não tem nenhuma informação externa. Porém, eu tenho dois estados de estados transitórios, onde elas têm o FGF, ou o VEGF, que é o caso dessa aqui, que é a informação externa. Ela tem alguma outra informação interna, como um ligante da LN4 ou os ligantes da célula Stalk, porém, não é suficiente para uma célula endotelial se transformar numa célula, outra nova célula. E, no caso, essas são as células transitórias. São as células do vaso antigo que fazem a ligação com o vaso novo. Só que eu tenho um problema. As células, todas as células, elas têm as mesmas informações nucleares que as outras células. Todas. A célula neural, a célula de fibra, elas têm as mesmas informações do que as outras, o núcleo é igual. O que modifica elas são os RNAs, que são o que vai traduzir esses núcleos. É ali que tem essas modificações. A célula endotelial, eu tenho célula endotelial de vários tipos. Então, para mim trabalhar com uma célula transitória endotelial, faltam muitos dados, porém eu vou entrar mais a fundo nessa questão daqui a pouco. Só para terminar essa questão de probabilidade de um para o outro, que é quando eu tenho os VEGF ativos, quando eu tenho o estímulo externo, eu tenho aqui um caso de Stalk muito maior do que os casos de TIP. E isso faz sentido quando a gente pensa no fato que a angiogênese ela não é uma veia só. Ela é uma ramificação, é uma raiz. Agora, a gente pensa na raiz visual que todo mundo vê quando ela vem com uma planta do chão. A raiz, ela é um cabo grande com várias pontinhas. Se eu tenho muita ponta e pouco cabo, a minha planta vai morrer. Então, eu tenho ali uma angiogênese tumorosa, que é como ela se chama, onde ela tem que se multiplicar muito, porém, ela não tem caminhos para se seguir. E agora, se eu tenho um cabo muito longo e não tenho pontas suficientes, então eu não tenho, eu tenho a angiogênese conhecida, que é a ligação de uma veia para outra. Que isso pode acontecer, e é uma das angiogêneses mais comuns. Geralmente, essa angiogênese acontece, por exemplo, em casos de AVC ou ataque cardíaco, que é quando a veia faz o desvio dali do onde ela está entupido. Mas, por causa disso, elas são as mais importantes dos seus valores. E agora, vendo melhor o estado especial, confirma que é mais ponta e mais Stalk, menos ponta, menos tipo. Fazendo algumas perturbações para ver qual é a proteína mais importante, porque, novamente, a angiogênese acontece o tempo todo, em vários casos, e às vezes a gente quer que ela aconteça, no caso de ataques cardíacos ou AVCs, ou a gente quer que ela não aconteça, que é no caso de câncer, porque ela é o principal meio de alimentação e crescimento de câncer. Então, às vezes, em vez de, eu pegar a angiogênese e fazer que não aconteça mais uma célula tipo, nada impede que a célula Stalk se transforme numa célula tipo. Eu tenho que aprender um jeito de parar ela completamente, sem que ela seja afetada o corpo inteiro, porque ela acontece. O corpo inteiro é que nem o problema de todos os medicamentos. E para isso é mais fácil decidir qual é a proteína mais importante nesse caso, qual é a proteína mais importante para a sua inibição. Todos esses modelos, eles começam da mesma forma, com o FGF, que quem gosta de grupo sabe, que é knockout, né? No caso, ele não está ativado, e o VEGF ativado, porque esse é o estado
de início de angiogênese mais comum, onde eu só tenho VEGF. E depois eu nocateio, eu desativo as proteínas mais importantes para cada célula. Nesse caso, eu escolhi o receptor 2 para TIP e o ligante, DLL4, para TIP, e para Stalk foi o ligante NOT e o receptor 1, que são as mais importantes de cada um dos casos, a informação externa, para compensar o que vale mais, a informação externa ou a informação interna. Quando eu faço nos casos de célula TIP, eu vejo que não se modifica o estado estável, ou seja, o estado final é igual para ambos os casos. Então, o que está me fazendo a decisão celular não é a célula TIP, não é a primeira célula. Agora, quando eu vou e desativo o NOT, ou no caso, o VEGF-1, já tem os estados estáveis diferentes. O que é diferente? A célula endotelial que fica para trás, porque eu vou ter um estado típico, que é lógico, né? Se eu não tenho as informações de uma célula que eu vou ter, o que informa a célula endotelial? Enquanto no VEGF-1 eu tenho todos os ligantes de uma célula stalk, eu não tenho os receptores. Então, eu ainda tenho ela fazendo a ligação do TIP com a outra, e ela ainda está ali existindo. Porém, quando eu desligo o NOT e deixo o VEGF-1, a célula está recebendo a informação externa, só que ela não está sendo modificada. Então, a proteína mais importante para a decisão celular é o NOT, porque ele é o que faz a maior diferença no estado final. Todas as outras dão diferenças semelhantes ou elas dão o mesmo estado. Agora, qual que é o problema principal para o trabalho do mestrado? Como eu estava falando, são uma célula com vários papéis. Esse gráfico, ele é basicamente falando todos os tipos de células endoteliais possíveis. Porque existem dois tipos de células, de estado de células endoteliais ou de angiogênese. Eu tenho o intermuscular e o intramuscular. O intramuscular é quando acontece dentro do organismo, dentro de um só órgão, que é, por exemplo, só dentro do órgão reprodutor feminino, eu vou ter um tipo de célula endotelial que trabalha lá no ovário e um tipo que trabalha lá no útero. Mas ele está no mesmo órgão. Agora, no pulmão, eu tenho a mesma coisa, porque no pulmão é onde principalmente acontece a filtração do sangue. Então, eu tenho dois tipos de célula lá dentro, a célula endotelial para o pulmão e para os vasos sanguíneos, porque tem, não sei se vocês sabem, mas a gente tem tipo 4 tipos de estados de vasos. Nós temos os vasos arteriais, os vasos venosos, os capilares, e os especializados são os casos que você está falando, que é tipo dentro do pulmão, dentro de cada órgão. No pulmão é onde tem a maior concentração de vasos arteriais e venosos, ou seja, temos a entrada do oxigênio e a saída do oxigênio. Então, temos dois tipos de células endoteliais diferentes ali, mais as células endoteliais dentro do órgão. Então, eu tenho mais de 4 tipos de células endoteliais dentro do pulmão. Então, aqui vai me falando cada tipo de dentro de cada uma. Então, é complicado quando eu vou trabalhar nas células transitórias, porque eu tenho que pensar que vai estar acontecendo uma célula nova lá dentro, mas ela vai ficar com uma célula antiga, e essa célula antiga é diferente de uma outra célula antiga de outro órgão. Como é que se padroniza isso? E aqui é o exemplo da diversidade, como eu estava falando antigamente, porque cada órgão tem a sua função e cada função tem uma necessidade diferente de alimentação. Então, tem um caminho diferente para o sangue fazer. Enquanto o pulmão está entrando oxigênio, está filtrando, está entrando oxigênio para ser mandado e sai entrando sangue sem oxigênio, saindo sangue com oxigênio, a gente tem o rim que está limpando o sangue que está entrando, mas também temos o sistema linfático, que é diferente, que não trabalha realmente com sangue, com oxigênio, trabalha com outra coisa. Como é que é possível eu padronizar todos esses tipos de células se eu não for padronizar elas? O que me garante que elas vão ser estáveis e não que elas vão ficar constantemente fazendo mutações? Lembrando que se ela está fazendo muita mutação, então eu estou trabalhando com um câncer, não estou trabalhando mais com um sistema saudável. Mas eu preciso que ela aconteça, porque se não acontecer, a gente vai sangrar até morrer
E é isso, não tem final do dia. Então, basicamente, essas são as perguntas que eu tenho que responder. Como é que a célula de transição funciona, do vaso antigo para o vaso novo? Se é possível fazer um modelo padrão de começo de uma angiogênese e o que estabiliza cada célula. É bastante isso. Perguntas? Paralelas. Bom, tem uma pergunta. Quão pesado é convencionalmente circular esse sistema? Então, até um pouco tempo atrás, eu achava que era bem leve. Só que era bem leve porque a minha rede é pequena, então eu rodo em qualquer canto, sabe? Tudo roda em qualquer lugar. Agora, quando chegou num ponto onde o Pedro, que a doutora teve que fazer, a rede dele tinha 32 nós. Então, tem que pensar que os estados estáveis é 2 na N. 2 na 32 é um número muito grande, então fica meio pesado. Ainda assim, não é um cálculo que demora, sabe? Por causa do software, a gente vai, a gente coloca as regras, dá basicamente no mesmo momento, só que fica pesado se você coloca muita proteína lá dentro. Mas não é muito pesado assim, né? Depois que demora, vai demorar horas. Não, é bem rápido. Então, você já tem um software pronto para fazer também. Isso. E agora, o que mais demora no nosso trabalho é fazer a tradução do que está acontecendo na biologia e conseguir descrever isso matematicamente. E depois falar com o biólogo o que está acontecendo na matemática para a biologia. Mas, basicamente, mais demora na parte da biologia do que na parte matemática. E só, o que ele te retorna? Muitas coisas, mas o que só me importa é esses estados estáveis no final. Esses aqui. Porque o que acontece, quando a gente utiliza ele para montar a rede, primeira rede, depois a gente utiliza ele para colocar as regras lógicas dentro de cada nó, e o que a gente mais utiliza nele é o estado final. Porém, se eu quiser, eu posso utilizar para ver, por exemplo, os estados de transição entre cada um. Eu posso utilizar. A gente utiliza muito carro, mas tem outros tipos de modelo lá dentro. E também eu trabalho com o modelo booleano, então é 0 ou 1. Porém, tem certos outros tipos de trabalho, que não é o caso do laboratório, que trabalha até questões de 2 a 3 valores. Tipo, quanto frias aquele? Não sei se tem muito jeito, mas tem que filtrar manualmente essa rede e depois compara o resultado dela já assim. Isso. Só que é que tem que pensar que, geralmente, são um grupo de trabalhos para representar cada coisa, né? Então, eu tenho um trabalho que é só para falar que esse aqui inibe esse aqui. Então, eu tenho que comparar com várias questãozinhas, por isso que, às vezes, a gente faz várias mutações no nosso trabalho, onde a gente nomeia ou ativa uma obrigativação de uma proteína para falar isso aqui já é comprovado segundo esse experimento aqui. Então, tipo, deixa eu falar a questão também. Então, depois já tem inputs experimentais para poder simular. É. Tá. Eu tenho resultado e eu quero montar essa rede. Mas, se for olhando isso aí, veio muito na ideia de usar a aprendizagem de recurso. E a gente tem aprendizado onde um agente vai interagir no ambiente, no caso seria criar essa estrutura ali, e a ideia é que, através dessa interação, ele consiga criar essa rede que vai responder o teu problema. Vocês já pensaram em algo desse tipo? Sim, na verdade, a maioria das interações entre proteínas, elas são conhecidas, né? A gente não tem nada. O nosso trabalho está mais na criação de regras lógicas. E, para facilitar isso, tem um integrante do laboratório que está criando um software que vai, basicamente,
para criar uma rede a partir das proteínas que a gente pede. Então, é um trabalho em andamento agora aqui no Interesse do laboratório. Bom, se não temos mais perguntas, vamos agradecer.